A nossa equipe, ela foi a primeira equipe do mundo que fez um transplante de útero com doadora morta. São muitos profissionais envolvidos, né? Então, são transplantadores que fazem as ligações vasculares, tem a presença de ginecologista para ajudar a fixar o útero na pelve. Existe, antes da cirurgia, né, a fertilização in vitro, feito pelo especialista em reprodução humana, para que você não submeta uma paciente a um transplante sem ter certeza que ela tem bons embriões. As células-tronco estão muito ligadas ao futuro da medicina como um todo, né? A gente está vendo nascer aí uma nova especialidade médica, né, a medicina regenerativa. A gente tem diversos estudos com célula-tronco em várias áreas da medicina. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Criotalk, o podcast da Criogênesis. Hoje vamos falar sobre fertilização, reprodução humana e maternidade. Estamos aqui com um convidado nosso, parceiro de longa data e nosso amigo Dr. Dani. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente poder conversar. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. Doutor, se você quiser se apresentar, contar um pouco para nós sobre a sua trajetória. Bacana. Bom, eu sou formado já há muitos anos. A minha formação é toda na universidade pública. Eu sou formado na USP. Eu fiz minha residência lá. Fiz mestrado e doutorado e continuo trabalhando lá como contratado desde 2005. Né? Eu sempre gostei das áreas clínico-cirúrgicas, entre elas ginecologia e obstetrícia, e fiquei muito encantado quando no 4º ano eu tive a oportunidade de começar a fazer partos. Né? Primeiro numa maternidade pública na Zona Leste, né? No Leonor Mendes de Barros, como um plantonista voluntário, e aí depois eu achei muito interessante, aí continuei, entrei na residência em ginecologia e obstetrícia lá no Hospital das Clínicas, e quando eu passei no Centro de Reprodução Humana, em outubro de 2003, ele tinha inaugurado, eu passei em novembro, dezembro, logo em seguida. Eu ia fazer outra área, eu não ia para a reprodução humana, eu ia para laparoscopia, pensei antes em fazer mastologia, e aí eu me encantei pela reprodução humana e as várias áreas que envolvem a reprodução humana, endocrinologia, cirurgia, e aí eu acabei indo para reprodução humana. Então ele abriu em outubro de 2003 e eu comecei lá em março de 2004 e continuo lá no Centro de Reprodução Humana da USP até hoje. Parabéns. Eu gostaria, antes da gente começar a bater papo mais especificamente, eu gostaria que você fizesse um resumo da história da medicina reprodutiva. Como começou e até agora, onde é que nós estamos? Essa pergunta é muito bacana porque é uma ciência relativamente nova dentro da medicina como um todo, né? Quem puder assistir, a gente tem na Netflix, tem aquele filme Joy, que conta a história do primeiro bebê de proveta em 1978 na Inglaterra, que eles fizeram muitas tentativas, muitos tratamentos para que tivessem sucesso e como ela evoluiu. Então ela é relativamente nova. A primeira ICSI, né, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, é de 1990. Então os nossos primeiros bebês de proveta ainda nem envelheceram. Né? A gente vai ver como vai ser esse envelhecimento. Então, é uma ciência que evolui muito rápido, né? A gente já faz, hoje em dia, testes genéticos antes de colocar o embrião dentro do útero, né? A gente consegue congelar óvulo, congelar espermatozoide, congelar embrião, congelar tecido ovariano, estão congelando agora também tecido testicular, e depois a gente consegue utilizar novamente, transplantar esses órgãos, né? E isso é muito interessante como não só é uma área relativamente nova dentro da medicina, como ela avançou e como ela possibilitou aí através de vários desmembramentos que várias mulheres conseguissem engravidar. Realmente é fantástico. Entendi. Legal. Em relação ao transplante de útero, você e a sua equipe, antes de realizar são os primeiros, né, na América Latina a realizar esse transplante, não é isso? A nossa equipe
ela foi a primeira equipe do mundo que fez um transplante de útero com doadora morta. Então, o primeiro transplante de útero foi de um grupo da Suécia, de Gotemburgo, o grupo do professor Mats Brandström, que publicou em 2014, nasceu o primeiro bebê do mundo de um útero transplantado com doadora viva. A mãe, de 61 anos, doou o útero para a filha de 35 anos, e assim nasceu um bebê um pouco prematuro. Em 2024, teve um congresso lá na Suécia que marcou aí o 10º aniversário desse menino, que é uma criança aí perfeitamente normal. Isso foi 2014. E nós, no Hospital das Clínicas, conseguimos realizar uma equipe bastante grande, né, que envolveu a ginecologia, a obstetrícia, a equipe de transplante hepático, que, através da figura do professor Wellington Andraus, professor Carneiro, que são nossos parceiros aí desde o começo dessa história. E nós fizemos aí o primeiro que deu certo, né, com doadora falecida, e nasceu em dezembro de 2017, uma menina. E agora, mais recentemente, em 2024, essa equipe da Suécia veio nos ajudar no primeiro transplante de útero com doadora viva que nós fizemos. Foi o primeiro que teve sucesso na América Latina, que o útero não foi rejeitado, e que essa paciente engravidou na primeira transferência de embrião, que foi feita em janeiro desse ano, e ela teve o parto um pouco prematuro em agosto de 2025. A curiosidade desse caso é que a gente transferiu um embrião só, que é o recomendado nos casos de transplante de útero, para justamente se evitar gestações múltiplas, que são gestações de mais risco, mas que esse embrião se dividiu, e não em 2, mas em 3, né? Então são 3 bebês idênticos. A chance disso acontecer é 1 em cada 50 mil transferências, né? Tem muitas mulheres que estão passando por tratamento, que têm receio, né, às vezes de colocar 2 embriões com chance de gêmeos. Fala, imagina, eles colocaram um só e viraram 3. Mas eu queria tranquilizá-las que isso é algo muito, muito raro. Entendi. Mas antes de falar do tratamento propriamente dito, eu gostaria que você falasse dos aspectos legais. Como que é isso aí? E isso está mudando no mundo todo, né? Então, o transplante de útero ele começou como experimental, né, só como restrito a projetos de pesquisa, e já tem alguns locais do mundo que já oferecem para pessoas ou de forma pública ou de forma privada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente já tem aí pelo menos 3 ou 4 centros que fazem transplante uterino já de forma assistencial, para quem puder custear. O governo da Suécia, a partir desse ano, passou a custear o transplante de útero, aí de forma pública, e tem um estado da Alemanha que também passou a custear o transplante uterino. Então a gente está vendo aí uma mudança. Hoje em dia no mundo já tem aí mais de 130 transplantes realizados em vários países, e tem mais de 70 crianças nascidas. Quando a gente utiliza a doadora viva, tem em torno de 80% de chance de sucesso, e com doadora falecida 70%. Então, quando a gente vai às vezes olhar na definição, algo experimental é algo que a gente não sabe qual vai ser o resultado. E o transplante uterino, hoje em dia, a gente já tem ideia qual vai ser o resultado. Então, ele está passando aí dessa fase experimental para a fase assistencial. Aqui no país, a gente imagina que isso também deve ocorrer igual nos outros locais, que a gente possa oferecer daqui a pouco para quem quiser realizar o procedimento. É importante, muitos desses países que adotaram o transplante uterino, eles proíbem útero de substituição, né, que é a cessão temporária do útero, às vezes não tem adoção, que são artifícios muito importantes para aquele casal que quer engravidar e que não está conseguindo, e que às vezes a causa é uterina. Mas então no Brasil a gente imagina que o transplante de útero vai ser uma alternativa a mais
além dessas opções que continuam super válidas, né, e ajudando aí muitos casais. Mas em alguns países, por exemplo, a Suécia, o Japão, não é permitido o útero de substituição. Aqui no Brasil, se for um familiar, não precisa de nenhum tipo de autorização legal, e se não for familiar, aí precisa de autorização do Conselho Regional onde vai ser feito o tratamento, que vai avaliar a pertinência, né, do caso. Tá bem evoluído mesmo. E agora você, pessoalmente, como é que foi participar desse procedimento que, assim, imagino que tenha sido imagino que seja um procedimento inovador, não é? Na medicina, apesar desses 100 e poucos casos no mundo, aqui no Brasil principalmente, né? É um procedimento que esse de doador falecido foi o primeiro do mundo, né? Até então não se tinha certeza se você poderia utilizar o útero de doador falecido, porque só tinha dado certo com doador vivo e vários países já tinham tentado antes e não tinham conseguido sucesso. Então a gente ficou bastante satisfeito de poder colaborar e mostrar que essa era uma alternativa e que depois outros países mudaram o jeito de fazer, seguindo o modelo do Brasil, e conseguiram fazer. A Cleveland Clinic, por exemplo, que é uma referência mundial em diversas áreas, já tinha tentado fazer alguns casos, não tinha tido sucesso, e depois eles mudaram o protocolo deles, já tiveram sucesso com o doador falecido em vários casos. Então, fazer parte da vanguarda da medicina, algo que poderia ser feito em qualquer país desenvolvido, ter sido realizado aqui, trouxe muito orgulho não só para o Hospital das Clínicas, para a Universidade de São Paulo, mas para o país como um todo, que às vezes tem umas manchetes menos favoráveis. Então foi algo que foi muito importante, ainda mais depois que foi publicado no Lancet, que é uma das principais revistas médicas, né? Então esse assunto teve uma projeção mundial, né? Teve um impacto até maior fora do Brasil do que no país, onde a gente pôde conversar com agências de notícias do mundo inteiro, Al Jazeera, na Rússia, a gente foi manchete aí no mundo todo. Então a gente teve tem bastante orgulho aí do que a gente pode fazer e ajudar, porque muita gente fala assim, mas isso é muito raro, né? A maior parte dos transplantes foram feitos para mulheres que nasceram sem útero. Isso primeiro não é tão raro assim. O nome todo é Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, mais conhecido como Síndrome de Rokitansky, e isso atinge 1 em cada 4.000 mulheres. Então, aí só no estado de São Paulo, em idade reprodutiva, a gente teria 1.500 mulheres que poderiam se beneficiar disso. Além disso, tem aquelas mulheres que perdem o útero na hora do parto, ou durante a gravidez, ou logo depois do parto, e às vezes queriam ter tido mais filhos, ou não conseguiram, às vezes o feto às vezes não sobrevive. Então poderia ser utilizado para essas pacientes. Para aquelas pacientes que tiveram um câncer ginecológico muito cedo, um câncer do colo do útero, um câncer de endométrio, um câncer de ovário, e tem que retirar o útero também antes de terem filhos. Então, todas essas pacientes poderiam se beneficiar dessa alternativa. Então, é algo que é muito importante para esse grupo de mulheres. Foi um processo bastante longo até a gente chegar. A gente começou a pesquisa com transplante de útero no final de 2013 e a gente só fez o primeiro transplante em 2016. Então, a gente começou primeiro em cadáver, depois a gente passou a operar ovelhas, que é um útero bem parecido com o útero humano. Muitas pessoas falam por que não operar macaco, que seria realmente o mais próximo de tudo, mas você precisa de um nível de biossegurança muito elevado, né? E aparentemente só tem um centro no Brasil que fica no Pará, que você pode operar macaco. Então a gente passou a operar ovelhas. A gente, quando estava operando ovelhas, foi fazer um curso com a equipe sueca lá na Suécia, eu e o Wellington Andraus, do transplante de fígado, onde a gente fez 2 autotransplantes em ovelhas. Para não sacrificar 2 animais, você tirava o útero da ovelha e reimplantava na mesma ovelha em outro local.
junto com uma equipe de Israel que também estava lá treinando. E aí depois nós voltamos e passamos a fazer a retirada do útero sem transplantar, só para treinar. Quando a paciente era uma doadora de órgãos, tinha um termo de consentimento específico para esse projeto, e a família doava os órgãos, coração, fígado, rim, também doava o útero. A gente no começo só retirava e não implantava. A gente fez 7 captações, e no 8º foi que a gente fez o primeiro transplante com doadora falecida. Então foi uma curva de treinamento bastante longa. É uma cirurgia bastante complexa, né? A retirada do útero, o útero não é um órgão essencial, então eles removem primeiro todos os outros órgãos, né, que vão ser transplantados, e depois é retirado o útero. Isso cria um problema, porque você não sabe ao certo quanto tempo o útero aguenta sem nutriente e oxigênio. Existe um estudo em animal que aguentaria até 24 horas, a gente não sabe. O tempo mais longo até hoje é do nosso caso, que foram 7 horas e 50, né, entre retirar e implantar. Então é uma cirurgia, a captação demorou em torno de 2 a 3 horas de doador falecido. Quando é de doador vivo, o tempo é muito maior, normalmente são 6, 10, no caso que a gente fez ano passado foram 12 horas de captação na doadora viva, né, porque você tem que ter muito mais cuidado com as estruturas em volta. E o tempo de implante, né, na receptora do útero, variou no primeiro caso de doador falecido foram 10 horas, essa paciente com doador vivo foram 8 horas. Então é uma cirurgia bastante longa, precisa aí de um grande cuidado anestésico, são muitos profissionais envolvidos, né? Então são transplantadores que fazem as ligações vasculares, tem a presença de ginecologista para ajudar a fixar o útero na pelve. Existe antes da cirurgia, né, a fertilização in vitro, feito pelo especialista em reprodução humana, para que você não submeta uma paciente a um transplante sem ter certeza que ela tem bons embriões. Né? Então, é uma equipe muito grande, teve mais de 30 profissionais envolvidos, tem enfermagem, embriologista, assistente social, psicólogo, né? Depois que a paciente engravida, tem o pessoal da obstetrícia, né, de alto risco, depois o pessoal do berçário quando nasce prematuro. Então é um grande esforço para que você consiga ter sucesso nesse tipo de empreitada. E além da equipe ser desse tamanho que você está referindo, ainda tem toda a parte de treinamento antecipada, né? Como você estava dizendo. Sim, tem que ser uma equipe. Eu acho que talvez um dos pontos principais é a união de times com diferentes expertises trabalhando juntos para um objetivo só, né? Então essa parceria entre a reprodução humana e a disciplina de transplante hepático, né, isso facilita muito, né, porque eles têm um grande expertise com transplantes, com imunossupressão, enquanto que a ginecologia tem a parte da estática pélvica, da reprodução humana, da obstetrícia, né, do acompanhamento de gravidez de risco, o berçário, que tem que estar acostumado a cuidar de prematuros, diminuir o risco de sequelas. Então, envolve já diferentes equipes que já têm que ter habilidades específicas, né? Se eu resolvesse aprender a fazer anastomose vascular, a ligadura dos vasos, né, eu demoraria muito tempo e com certeza não faria tão bem quanto fazem os transplantadores. Então, essa união de talentos eu acho que é muito importante. Com certeza, doutor, o senhor tá de parabéns. Foi assim, eu não tinha noção de que tinha tantas pessoas que precisavam, e que bom, né, que a medicina vai evoluindo para isso. E os desafios, assim, do ponto de vista do paciente, os principais desafios que você enfrentou para escolher um paciente, se é que houve essa escolha, como é que funciona isso? A gente começou a selecionar os pacientes quando a gente voltou da Suécia, em 2016. A gente fez a seleção através da colaboração de várias voluntárias que já tinham grupos em rede social, na época era no Facebook, de mulheres Rokitansky. A gente agradece aí publicamente a ajuda de
de algumas voluntárias. Hoje em dia também, além desses grupos de Facebook, Instagram, tem também uma ONG, que é Instituto Roque, que também aqui em São Paulo ajuda e dá suporte psicológico, fisioterapêutico, médico para as pacientes Rokitansky, né, para diminuir o estigma, para dar acolhimento, e a gente teve ajuda dessas organizadoras desses grupos que espalharam qual que era os nossos critérios de inclusão. Então a gente queria pacientes que tivessem menos que 35 anos, isso é muito importante por causa da taxa de sucesso, né, na reprodução humana. A gente sabe que quando você trabalha com pacientes com menos que 35 anos, a chance de sucesso é muito maior. Que não tivessem outros problemas de saúde, né, que não fossem fumantes, que pode comprometer a qualidade dos vasos. Então, que colocassem aí os critérios, e aí nós encaminhamos e a gente recebeu 23 pacientes que estavam interessados em participar desse estudo. Dessas 23, a gente selecionou 9, e das 9 a gente incluiu 4. Para que fizessem parte desse estudo. A gente fez a fertilização in vitro. Dessas 4, a gente transplantou 3. Uma foi esse primeiro caso de sucesso de transplante falecido. A segunda, infelizmente, a gente teve que retirar o útero 2 dias depois da cirurgia, porque teve uma trombose dos vasos e o útero não aguentou e a gente teve que remover. A terceira desistiu e adotou 2 crianças, e a quarta foi essa que nasceu esse ano, que teve os trigêmeos, aí agora com doadora viva. Então essa foi a nossa série inicial de casos, e que de uma forma ou de outra, né, todas acabaram. Essa paciente que a gente tirou o útero, ela também adotou, então todas acabaram sendo mães de um jeito ou de outro, que no final é o mais importante. Essa paciente que teve que retirar o útero não teve nenhuma complicação maior por causa desse procedimento. E esse programa, vamos chamar assim, esse programa continua? Nós não temos outras pacientes incluídas aguardando nesse momento. O programa vai continuar. Nós provavelmente agora, essa paciente, os bebês ainda não tiveram alta, né? Eles devem ter alta agora em 1 ou 2 semanas desse último caso, e a gente deve iniciar uma nova série em que a gente deve fazer mais transplantes, tanto de doadora viva quanto falecida. A gente tem uma procura, por causa dos casos que foram divulgados de sucesso, muito maior do que a gente vai poder atender num projeto de pesquisa. A gente espera que com a aprovação, com a permissão para que a gente possa fazer para outras pessoas, que a gente consiga atingir um número maior de pacientes, né? Com certeza. E doutor, qual seria assim um impacto emocional e social para essas famílias, assim, que eu imagino que muda totalmente, né? Existe um impacto que a gente não tinha percebido, principalmente nessas pacientes que nascem sem útero, que é a possibilidade de se sentir igual a qualquer outra mulher. Para essas pacientes poder ter uma menstruação, que era algo que nos deixou felizes, porque era um sinal que o útero estava funcionando, para elas era muito importante, para elas se sentirem iguais às outras. Né? Não era algo que a gente tinha previsto, mas como aquilo foi importante para outras mulheres, para elas se sentir igual às outras mulheres. Né? E o fato, muitas vezes, fala assim, mas se você quer ter um filho, por que você não adota? Ou por que uma outra pessoa não pode engravidar? Por que você precisa passar por tudo isso? E para essas mulheres, o fato dela vivenciar a maternidade, do bebê crescer dentro da barriga dela, ela poder dar luz, é muito importante. Não só o fato de ter um filho, mas ela poder gerar o próprio filho, e que é o que mais próximo que aconteceria se ela tivesse nascido com útero. Sim. Então, existe esse aspecto de se sentir igual a todas as outras mulheres, né? É importante essas mulheres saberem que não estão sozinhas, que não são únicas, que não é algo super raro, e a possibilidade de gerar o próprio filho, que para elas é muito importante.
Com certeza. Eu acho que muda muito. Emocionalmente falando, né? Muda. É uma opção muito, muito melhor, com certeza. E o doutor falou muito assim, de que precisa ter fazer a fertilização para implantar, porque assim, legalmente falando, vamos dizer assim, ela não poderia engravidar naturalmente, já que ela tem uma menstruação, já que, né, deu tudo certo? Essas pacientes têm ovários, os embriões são geneticamente dos casais, só que a gente não transplanta as tubas uterinas, a gente transplanta só o útero. Então elas só poderiam engravidar através de tratamento. E por que não transplantar as tubas uterinas? Porque elas têm uma vascularização, elas recebem sangue em vasos muito finos. Você transplantando a tuba, você poderia ter problema de irrigação nessa tuba transplantada e ter necrose dessa trompa, além do que poderia demorar muito para ela engravidar. Sim. Essas pacientes que recebem um útero transplantado, assim que você coloca o útero, começa a receber medicações imunossupressoras, para que ela não rejeite o útero transplantado. E muito tempo com essas medicações pode trazer algum tipo de prejuízo para o rim. Então, é importante que essas pacientes sejam obviamente monitorizadas e que você não fique muito tempo, né, com o órgão, fique o menor tempo possível com o órgão transplantado. Na Suécia a gente já tem pacientes que deram à luz 2 vezes com o mesmo útero transplantado. Aqui no Brasil a nossa previsão era que cada paciente tivesse uma gravidez. Essa paciente, nesse segundo caso de sucesso, teve trigêmeos, né? Não era o objetivo, mas imagino que a prole está mais do que constituída, mas o nosso objetivo era que cada útero transplantado aqui gerasse uma criança para a gente poder dar mais oportunidade para mais pessoas do que uma paciente engravidar diversas vezes. E, doutora, essas pacientes que receberam um útero, que depois elas engravidaram por meio de fertilização, o acompanhamento desse pré-natal tem alguma diferença, algo especial? Como que você sabe? Esse pré-natal ele é feito a várias mãos. Então a gente tem a obstetrícia acompanhando, né, fazendo um pré-natal de alto risco. Existe uma monitorização pelo especialista em reprodução assistida através de biópsias do colo do útero para ver se tem algum tipo de rejeição, e tem um acompanhamento por parte da equipe do transplante de fígado, acompanhando o nível de imunossupressor. Então não é simplesmente a gente dar a medicação imunossupressora, mas também ir acompanhando o nível, porque às vezes você precisa aumentar a dose, diminuir a dose, às vezes aparece alguma infecção oportunista e você precisa diminuir a dose. Então é um acompanhamento que é feito em conjunto para que você possa ter aí, não ter rejeição, ter um bom desenvolvimento do feto, tentar diminuir ao máximo o risco de parto prematuro. Então você tem aí um acompanhamento feito por várias disciplinas. É importante também a gente destacar, assim como a história que a gravidez só é possível pela fertilização, devido às ligações dos vasos, o parto deve ser cesárea, não deve ser parto vaginal, com medo que se rompa alguma dessas ligações vasculares que foram feitas depois, né? Então isso é um outro ponto importante. O útero, depois que a pessoa completa todo o seu desejo reprodutivo, seja 1 ou 2 gestações, ele é removido para que a paciente possa parar de tomar as medicações que evitam a rejeição. Sim, ainda tem um pós ainda de acompanhamento. E qual o futuro do transplante de útero intervivos, né? De útero intervivos como solução para a infertilidade? Nós estamos aí no meio de um processo, né? Nós temos agora algumas linhas de pesquisa, não no Brasil, mas fora do Brasil, de útero artificial. Então primeiro se mostrou que era possível o transplante de útero, tanto com vivo, depois com falecido. E talvez daqui a um tempo a gente esteja fazendo transplante de um útero artificial, não necessariamente nem uma doadora nem viva nem falecida, né? Mas um útero todo desenhado aí em laboratório. Isso está sendo feito nesse momento em outros países com vários modelos animais, e a gente imagina que isso com o tempo, com cultura de célula, né, ou mesmo um xenotransplante, isso a gente possa ter daqui a um tempo outras modalidades de transplante uterino e talvez até
a gente vê o anúncio, né, por enquanto com um pouco de exagero, mas que talvez daqui a um tempo a gente tenha gestações que aconteçam fora do corpo humano, né, em laboratório. Muitas pessoas que às vezes não poderiam engravidar, porque às vezes por causa de condições médicas, ou que tem um grave problema no rim ou no coração, poderiam ter gestações dessa forma. Então a gente está vivendo, né, trocando a roda do carro com o carro andando, né? A gente não sabe exatamente tudo o que a gente vai conseguir, tudo o que a gente vai atingir, né? Se teremos aí gestações igual o Aldous Huxley previu, né? Se a gente vai ter aí gestações fora do corpo, ectogênese, né, em laboratório. E a gente tem visto também na reprodução assistida a possibilidade de se avaliar cada vez mais informações do bebê antes de colocar no útero, onde você permite o nascimento de crianças sem doenças graves, né? É para isso que deve ser utilizado. Mas a gente vai ter acesso a outros dados, como altura, né, potencial. Exatamente. E isso não deveria ser utilizado para você fazer eugenia, né, para você selecionar só determinadas características, mas a gente tem acesso, cada vez mais vai ter acesso a diversas características daquele embrião que vai ser transferido. É muito perfeito, né? A gente consegue escolher muita coisa, né? E, na sua visão, existe alguma importância das células-tronco no futuro da reprodução? As células-tronco estão muito ligadas ao futuro da medicina como um todo, né? A gente está vendo nascer aí uma nova especialidade médica, né? A medicina regenerativa. A gente tem diversos estudos com célula-tronco em várias áreas da medicina, chama a atenção para esses casos de lesões na coluna, né, que paraplégicos, tetraplégicos, chama a atenção os casos de paralisia cerebral, aquelas crianças que tiveram às vezes falta de oxigênio na hora do parto, e a possibilidade de estudos acontecendo em casos de infarto, casos de derrame, e que você teria um papel aí anti-inflamatório de parte das células-tronco e também, quem sabe, um papel regenerativo. Então, a gente está ainda tateando toda a possibilidade que as células-tronco vão trazer. E na reprodução assistida, se eu tivesse, às vezes, conseguisse fazer a partir de células-tronco óvulos, eu não teria limite de idade. Eu poderia ter a mesma chance de sucesso que uma moça de 30 anos utilizando células-tronco de uma paciente de 50. Né? Isso poderia melhorar muito a chance de sucesso dos tratamentos de reprodução assistida. É muito importante a gente destacar, né, que a melhor idade para uma mulher engravidar, a partir dos 28 anos, começa já a ter uma leve redução nas taxas de sucesso na reprodução assistida. Isso é mais marcado a partir dos 35 anos e que a mulher perde 90% da sua capacidade reprodutiva aos 40 anos. E isso não tem nada a ver com o fato dela estar menstruando ou não. A gente, infelizmente, ainda recebe muitas pacientes no consultório que chegam querendo engravidar com uma idade avançada e muitas vezes perderam uma janela de oportunidade que elas poderiam congelar óvulos se elas fossem solteiras, que elas poderiam congelar embriões se elas já tivessem casadas ou através de banco de sêmen. Então eu acho muito importante a gente conversar sobre um planejamento reprodutivo. As pessoas mesmo solteiras devem pensar, de preferência antes dos 35, mas depois também é possível, sobre se elas pensam em ter filhos no futuro, e a possibilidade de congelamento não é uma certeza. É importante a gente falar que ela vai conseguir engravidar no futuro, mas é uma boa chance. E principalmente de acordo com o número de óvulos, por exemplo, ou de embriões que ela tenha guardado.
né? Quanto maior a idade da mulher, mais óvulos ela deve ter guardado para que tenha a mesma chance de gravidez no futuro. Nossa, com certeza, doutor. O senhor falou agora, eu acho que para a mulher o planejamento, não, para a mulher, para o homem também, né? Não é uma coisa muito difundida e não é algo que todo mundo pensa, porque todo mundo fala, não, mas quando chegar, eu tenho tempo ainda, e quando chegar, eu resolvo o que eu vou fazer, eu vou encontrar, se não tem parceiro, eu vou encontrar alguém, e realmente, assim, as pessoas às vezes não param para pensar que planejar, né, o que é possível, né, fazer. Eu acho que esse assunto não é tão difundido entre as pessoas, vamos supor assim, igual todo mundo faz os exames preventivos, já devia estar também, tá lá, vamos fazer uma análise para ver quantos óvulos você tem, olha, já vai se preparando, né. Isso é muito importante que seja conversado pela mulher, quando né, já chega aí depois dos 30 anos, ela deve começar a pensar sobre o seu futuro reprodutivo. É possível você avaliar, não exatamente o número de óvulos, mas se você ainda tem uma boa quantidade de óvulos ou não. E o ideal é que, se você for congelar óvulos, que você congele enquanto a sua reserva ovariana for boa, né? Em que você vai passar pelo mesmo tratamento e vai conseguir mais óvulos. Mas outro ponto que é muito importante a gente conversar são aquelas pessoas que vão passar, tanto homens quanto mulheres, por tratamentos que podem reduzir a quantidade de óvulos, de espermatozoide. Então, aquela pessoa que vai passar por quimioterapia, radioterapia, ou que vai fazer alguma cirurgia que possa diminuir a quantidade de óvulos, sim, deve ser conversado se ela não quer preservar sua fertilidade antes. Por exemplo, uma doença benigna, endometriose. Muitas mulheres têm, 10% mais ou menos das mulheres têm. Quando a pessoa tem endometriose nos 2 ovários e vai precisar passar por uma cirurgia, ela pode sair com uma quantidade de óvulos muito baixa depois. Então é interessante, às vezes, ela congelar óvulos antes da cirurgia, para que ela dê uma reserva caso tenha uma perda importante da função ovariana. Câncer de mama é algo muito não é algo muito comum entre mulheres jovens, mas no estado de São Paulo, 10% das mulheres com câncer de mama têm menos de 40 anos. Então, essas pacientes muitas vezes vão fazer químio, vão fazer rádio. Elas já têm todos os filhos que elas querem? Será que elas pensam em ter mais filhos no futuro? Elas têm filhos. Então, essas pacientes, é muito importante que elas tenham uma consulta para que sejam colocadas as opções. A gente consegue hoje congelar óvulos num período muito curto e que não compromete o tratamento do câncer, né? E ela tem essa opção no futuro. Agora, mulheres que vão a alguns tipos de tratamento, a chance dela entrar em menopausa depois é muito elevada, dependendo da idade e do tipo de tratamento que ela for fazer. Então é muito importante ela buscar orientação. Com certeza, porque é uma oportunidade única. E como que o doutor vê, assim, né, essa parte de conciliar essa parte da ciência com a tecnologia e ainda não perder esse atendimento humanizado, assim, de ter essa... Porque não deixa a gente fala muito, né, tem muitas opções do que fazer, mas sem perder esse lado emocional, assim. Você acha que tá aí o junto? especialista em reprodução assistida, né, ele deve ser muito preparado para poder oferecer o que tem de mais tecnológico, mas também deve ter uma escuta muito atenta para ver qual que é a necessidade, qual que é a expectativa daquele casal. A gente sabe que muitas das pessoas que vão tentar engravidar vão conseguir, só que muitas vezes não é numa primeira tentativa, né? E é importante você alinhar essa expectativa com os casais, ou a gente tem hoje também homens e mulheres fazendo produções independentes, né? Aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de oferecer, tem banco de óvulos, banco de sêmen, né? Útero de substituição. Então a gente tem vários tratamentos, então a gente pode oferecer a possibilidade de ter filhos para praticamente qualquer pessoa. Então é muito importante a gente alinhar. A espécie humana não tem uma fertilidade tão boa. Então um casal que nenhum dos dois, heterossexual, que nenhum dos dois tem problema para engravidar, a chance de gravidez mensal é em torno de 20%. E a gente vive uma sociedade do clique. Se você clica num determinado site, ele leva mais que 10, 15 segundos para abrir, você já fica nervoso. Imagina você tentando vários meses sem conseguir. A gente considera, se o casal tem menos que 35 anos, que é normal conseguir uma gravidez num período de 1 ano tentando, né? E quando a gente fala nas melhores chances de sucesso no tratamento,
é em torno de 50%, é mais que o dobro de um casal em casa. Né, transferindo lá vários embriões com biópsia, a gente pode chegar a 80%, 90% de chance de sucesso. Só que talvez a gente precise de vários tratamentos para conseguir isso. Então, se a pessoa está tentando engravidar ou pensa em engravidar, saber que às vezes não vai ser um tratamento, mas que vai ter uma jornada do paciente em busca, né, e aprimorando o que é possível, fazer uma boa investigação antes, para que você possa delinear aí todos os problemas e conseguir melhorar ao máximo o resultado. É verdade, é uma longa jornada mesmo. E, doutor, quais seriam as principais causas, assim, que hoje poderia causar infertilidade que tem que investigar? Então, eu acho bem importante a gente falar que a gente sempre investiga o casal como um todo, né? Porque muitas vezes tem o estigma da mulher, mas nós sabemos que metade das vezes o homem tem algum problema de fertilidade, metade das vezes a mulher e 20% das vezes os dois têm algum problema. Então a gente sempre investiga o casal como um todo. A avaliação masculina é feita inicialmente através do espermograma, onde a gente avalia o número dos espermatozoides, a movimentação, o formato, em alguns casos se o DNA dentro do espermatozoide ele é muito fragmentado ou não. A mulher, você pode ter causas no útero, como os pólipos, os miomas ou malformações do útero. Nós podemos ter problemas nas trompas uterinas ou tubas uterinas, principalmente endometriose, que pode dar aderência na trompa e deixar essa trompa engessada, com dificuldade para pegar o óvulo, e as sequelas das infecções sexualmente transmissíveis, que estão aí entre as principais causas de infertilidade no Brasil, porque muitas vezes elas não produzem sintomas na mulher, mas podem ir levando aí alterações das tubas e inclusive obstruções, né, entupimento, que a pessoa não consegue engravidar. E tem os problemas ovarianos, né, tanto endometriose no ovário, a baixa quantidade de óvulos que algumas mulheres têm, muitas vezes geneticamente determinado, né? Algumas pacientes aí, felizmente poucas, menos de 5%, ou em torno de 4%, pode ter aí uma insuficiência ovariana prematura, né? Entrar na menopausa aí antes dos 40 anos e também às vezes antes de ter os filhos todos que ela gostaria de ter ou antes de ter tido pelo menos um filho. Então é importante saber que a gente tem diversas causas. Existem outras causas mais raras, imunológicas, trombofilias, que também às vezes ou levam à infertilidade, mas mais comumente levam a abortamentos de repetição. E nós temos, é importante a gente falar que um casal em que a mulher tenha menos que 35 anos deveria esperar em torno de 1 ano tentando antes de procurar o especialista. A partir dos 35 anos, esse tempo de tentativas deveria ser em torno de 6 meses e a partir dos 40 anos, ou você faz uma investigação imediata, se você quiser aguardar no máximo aí 3 meses tentando em casa antes de procurar, porque a reserva ovariana, as chances de gestação são diminuídas e no caso de uma gestação, é uma gestação que envolve um pouco mais de risco. Então é importante que ela esteja em boas condições de saúde. A gente tem hoje, né, muitas gestantes com mais de 40 anos. Quando toma os cuidados adequados, é uma gestação que evolui bastante bem, na maioria dos casos, mas nós sabemos que é uma gestação que tem um pouco mais de risco. Quando o óvulo é próprio, existem o risco das doenças genéticas, tem mais risco de parto prematuro, de parto cesariana, de pressão alta na gravidez, de diabetes gestacional. Então, é uma gestação que deve ter um preparo antes dessa mulher engravidar, para você diminuir os riscos, por exemplo, ela parar de fumar, perder um pouco de peso se estiver com sobrepeso ou obesidade, e os cuidados durante o pré-natal, né? Tanto para você garantir que o bebê está bem, que não tem nenhuma alteração genética e tentar reduzir essas complicações do final da gravidez. Ou seja, tem que se preparar e tem que cuidar o quanto antes, não deixar em cima da hora, né? Senão... Essa parte do planejamento, né, é muito importante. Bom, Dani, muito bem, você falou bastante sobre o aspecto feminino, mas e o homem, e o aspecto masculino, e o sêmen? Essa pergunta é bastante boa porque muitas vezes os homens não pensam também na preservação da fertilidade, o que é muito importante,
principalmente para aqueles homens que vão precisar passar por tratamentos, né, ou cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, ou alguma doença autoimune, né, artrite reumatoide, que podem diminuir. E o homem pode coletar o sêmen, armazenar o sêmen. Nós sabemos que 1 ml de sêmen tem aí, num paciente normal, em torno de 15 milhões de espermatozoides, né? Então, a coleta do sêmen, a preservação da fertilidade masculina é bastante rápida e é possível você guardar aí uma grande quantidade de material para o futuro, preservando a sua fertilidade, porque muitas vezes nós não sabemos como esses tratamentos vão impactar. Um outro ponto importante é a idade em relação ao homem. Nós sabemos, nós já falamos aqui, inclusive hoje, sobre a idade e a fertilidade feminina, mas nós sabemos que aí a partir dos 40 anos existe algum tipo de decréscimo na qualidade do sêmen, mas principalmente a partir dos 55 anos. Então, se o homem também planeja, às vezes, ter filhos numa idade mais avançada, também seria importante, às vezes, a preservação da fertilidade. É que muitas pessoas olham exceções, né, e colocam como a regra. O homem parece de mais idade do mundo que teve filhos foi um indiano, né, com mais de 90 anos, mas isso é uma exceção, né? Nós devemos aí considerar que depois de uma determinada idade vai ficando um pouco mais complexo, e eu acho que é importante o homem também pensar no seu futuro reprodutivo. Com certeza. O Dani, infelizmente, nosso tempo é mais curto, enfim, e eu gostaria que você deixasse um recado, que você quisesse, deixar suas referências, seu consultório. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. Acho que um recado para aquelas mulheres que estão nos assistindo, homens e mulheres, né, de pensar no seu futuro reprodutivo, né? A gente hoje em dia pensa em tantas coisas de trabalho, de estudo, de lazer, não esquecer da sua fertilidade. Se você pensa em ter filhos no futuro, não se você tem uma certeza. O bom de você poder preservar espermatozoides, óvulos, é que é uma possibilidade, mas não uma exigência para o futuro. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem pacientes atrás de congelamento de óvulos nas clínicas, né? Para aquele casal que está tentando engravidar e não está conseguindo, né? Isso não é um problema só seu. A gente sabe que aí 1 em cada 6 casais vai ter problemas para engravidar. Não ficar esperando demais para procurar a ajuda do especialista que vai lhe colocar as opções que tem, e o casal vai poder decidir qual o caminho seguir. E para você que está pensando em engravidar um pouco mais para frente, né, tomar aí, fazer uma bela preparação antes, né, se planejar, fazer um bom check-up para que tenha uma gestação tranquila. Ok, só gostaria que você deixasse a sua referência. Então, os contatos, né, através do site www.hisaudedaMulher.com.br ou no Instagram, @hisaudedaMulher.com, o site, né, e o @HISaudeDaMulher no Instagram. Ok. Doutor, muito obrigada, foi um prazer. E eu aproveito para convidar vocês que ainda não estão inscritos no canal para se inscrever. Nós estamos sempre conversando sobre saúde, bem-estar e maternidade. Nossa, muito obrigada. Obrigado pelo convite.